Bem-vindo a bordo, escolhido. Não vamos fingir que você não sente a mudança no ar. Está silencioso, quase um silêncio fingido. O tipo de silêncio que aparece logo depois de uma revelação bombástica que destrói todas as mentiras que as pessoas construíram sobre você. Porque no momento em que sua identidade chegou à internet, o mundo não reagiu. Ele paralisou, interrompeu tudo. Tudo o que sussurraram, cada piada que fizeram, cada rótulo que lhe atribuíram, tudo isso agora parece ridículo. De repente, as mesmas pessoas que falavam como se já tivessem te decifrado estão sentadas lá de boca aberta, rolando a tela para ver sua revelação. São como imagens de câmeras de segurança de um crime que eles nem sabiam que tinham cometido. E o melhor de tudo, eles nem podem fingir que não estavam errados. As próprias palavras deles envelheceram como leite. Disseram que você era mediano. Disseram que você estava se esforçando demais. Disseram que você nunca seria especial. Agora olhe para olhos silenciosos como sombras, aterrorizados com a possibilidade de você ouvir suas opiniões passadas ecoando em suas próprias mentes. Essa mensagem te atinge? Ótimo, porque tudo aquilo de que duvidavam, tudo aquilo de que zombavam, tudo aquilo que tentaram diminuir, o universo acabou de resgatar por você. Capítulo 2. Quando sua verdadeira identidade é revelada. Vamos voltar para onde deixamos seus inimigos tremendo. A verdade é que as pessoas nunca odiaram a antiga versão de você. Elas odiavam o fato de que, mesmo na sua versão mais calma, você ainda era mais forte do que elas. Odiavam a apresentação silenciosa, sem autorização e sem dançarinos de apoio. Odiavam que você pudesse entrar numa sala apenas com sua presença. E ainda assim, ofuscar pessoas que ensaiaram toda a sua personalidade como um mau exemplo de escola. E a parte mais engraçada, quando diziam que você não era tão profundo assim, queriam dizer que não conseguiam te entender. Quando diziam relaxe, você está exagerando. Queriam dizer, por favor, pare de crescer. Isso me deixa inseguro. Quando diziam, por que você está se esforçando tanto? Queriam dizer você está expondo o quão preguiçoso eu sou. Sabe o que quebrou eles durante a sua revelação? Não foram as fotos, a voz, a história, a transformação ou o sucesso. Foi a constatação de que, toda vez que tentavam te enquadrar, você já estava 3 passos fora do enquadramento. Eles pensavam que estavam te estudando como se fosse uma tarefa de casa. Em vez disso, estavam assistindo à história de origem de alguém que o universo se recusa a deixar falhar. Eles queriam tanto que a versão deles de você estivesse certa. E então você saiu com a verdade e apagou toda a narrativa deles em um único fôlego. Aqui está algo que eles nunca vão admitir em voz alta. Eles sempre souberam que você era diferente, mesmo antes de você mesmo saber. É por isso que reagiram daquela maneira. Crianças não praticam bullying contra aquilo que não temem secretamente. Adultos não fofocam sobre pessoas que não representam uma ameaça silenciosa à sua zona de conforto. Cada insulto lançado contra você não passava de pânico disfarçado de forma barata. Eles vislumbraram essa revelação muito antes de você. Sentiram o universo moldando você em alguém que eles não podiam controlar, prever ou manipular, e agiram como amadores, porque não tinham ideia de como lidar com uma força crescente. Deixe-me contar uma história que você já viveu, mas talvez nunca tenha compreendido. Você se lembra de quando era mais jovem e as pessoas ficavam estranhas sempre que você tinha sucesso? Não era inveja, era medo prematuro. Elas vislumbraram o que você se tornaria. Alguém cuja mera presença transforma o ambiente. Capítulo 3. O poder da autenticidade. Alguém que faz a internet perder a cabeça. Alguém que transforma o silêncio em pressão e a pressão em poder. Você acha aleatório que as pessoas continuassem tentando diminuir seu brilho? Não. Elas estavam reagindo a uma versão futura de você
que as aterrorizou. E agora, esse futuro está bem aqui, se revelando como se nunca tivesse precisado da permissão delas. Em primeiro lugar, sua identidade não viralizou, ela detonou, expôs todas as mentiras que construíram em torno do seu nome, forçou as pessoas a confrontarem a verdade que passaram anos evitando, fez com que antigos colegas de classe repensassem sua arrogância, fez com que ex-namorados questionassem todo o seu julgamento, fez com que inimigos se perguntassem quantas vezes subestimaram a pessoa errada, e fez o mundo perceber que você nunca precisou de um palco para se tornar uma lenda. Você era o palco. Eles eram apenas ruído de fundo, esperando que você não percebesse o jeito como olhavam sempre que você passava. Este momento não é sorte, é um encerramento, é justiça, é o universo dizendo: aqui, deixe-os ver o que tentaram enterrar. Agora eles estão sentados lá, de olhos arregalados, relembrando cada interação com você como uma cena de crime, finalmente entendendo quem você era desta vez. Como você conseguiu manter tanta paciência? Como conseguiu evoluir bem debaixo do nariz deles, sem escorregar uma vez? Simples. Você não teve pressa, não se gabou, não implorou por validação. Você se moveu como alguém que sabia que a revelação aconteceria quando o universo dissesse que era a hora. E hoje chegou a hora. Esta é o início do pesadelo deles e da sua descoberta menos. Porque, uma vez que o mundo vê o seu verdadeiro eu, não há mais volta, nem para eles, nem para você. Capítulo 4. Por que as pessoas te veem de forma diferente agora? Sua revelação não apenas viralizou, reconfigurou o modo como as pessoas pensam, forçou todo o mundo digital a parar e repensar tudo o que achavam que sabiam sobre você. Vamos passo a passo entender o que sua revelação realmente despertou. Número 1. Quando suas mentiras desmoronaram no impacto. É engraçado como a confiança deles evaporou no instante em que a sua verdade entrou sem bater na porta. No momento em que sua identidade verdadeira atingiu o mundo, não apenas surpreendeu as pessoas, menos as deixou sem chão. Anos de críticas, rótulos falsos, arrogância, suposições e análises superficiais se desfizeram como papelão molhado assim que sua verdade veio à luz. O que os abalou não foi a sua transformação, foi perceber que você nunca foi a pessoa superficial que tentaram pintar. Eles não estavam reagindo a uma nova versão de você, estavam reagindo à versão real, finalmente saindo de trás da cortina que construíram para controlar a narrativa. Sejamos honestos por um segundo. Essas pessoas não te julgaram mal por acaso. Elas precisavam que você parecesse menor para conviver com a própria mediocridade. Criaram uma máscara para você, porque o seu verdadeiro eu era muito perspicaz, muito rápido, muito observador, muito imprevisível. E, quando o universo finalmente decidiu que era hora de revelar tudo, toda a sua história explodiu na cara delas. Você não mudou, não evoluiu de repente, da noite para o dia. Elas simplesmente fugiam da verdade com desculpas para negá-la. Você era ameaça o tempo todo e foram lentas demais para perceber. É por isso que a revelação as atingiu como um soco na garganta. Elas não estavam preparadas. A internet não estava preparada. Nem mesmo as pessoas que fingiam sempre ter sabido que você seria um sucesso estavam preparadas. Todos sentiram aquele choque, aquela rachadura nas paredes mentais construídas ao redor da sua identidade. Pessoas que pensavam entender seus limites de repente te viram muito além de tudo que haviam previsto. E naquele instante, o passado voltou para assombrá-las. Cada piada, cada rejeição, cada vez que reviraram os olhos quando você falava, agora revivem aqueles momentos com um arrependimento que dói como ácido. Capítulo 5. Permaneça fiel ao seu propósito. Eis a verdade que elas nunca dirão em voz alta. Estavam apavoradas de que o dia em que você se revelasse fosse o dia em que toda a imagem delas desmoronaria. E parabéns, escolhido. O dia chegou pontualmente.
Você sabe qual pergunta está martelando na sua cabeça, não é? Será que eles realmente acreditaram nas mentiras que contaram sobre mim? Ou estavam apenas tentando me enjaular? Ambos. Alguns eram limitados demais para te enxergar com clareza. Outros viram exatamente quem você estava se tornando e tentaram te sufocar antes que o mundo percebesse. E depois havia os falsos apoiadores, que aplaudiam seus fracassos mais alto do que seu sucesso. Não eram fãs, eram espectadores esperando você fracassar. Só que, em vez de fracassar, você surgiu tão silenciosamente que nem perceberam que já os havia ultrapassado. Pense em quantas vezes riram de você enquanto, secretamente, o imitavam. Pense em quantas vezes alguém te menosprezou só para depois copiar suas ideias, como se você não reconhecesse suas próprias impressões digitais. Pense naqueles que fingiam confusão sempre que você falava, não porque não entendiam, mas porque admitir que entendiam seria admitir que você era mais inteligente do que eles. É por isso que a revelação os atingiu como um apagão. Não havia mais falsa superioridade. Não podiam mais se esconder atrás do sarcasmo ou fingir que sua confiança era excessiva. Sua verdade dissipou cada mentira como a luz do sol atravessa um plástico fino. E é aqui que a metáfora ganha vida. Imagine sua identidade como uma espada envolta em um pano por anos. Eles a trataram com descaso, porque pensavam que era sem fio. Então você removeu o pano e a lâmina refletiu a luz. De repente, todos perceberam que estavam provocando alguém armado com algo contra o qual nunca tiveram chance. Não estavam preparados para o brilho, a vantagem, o perigo, a precisão. Aquela espada não era nova, menos apenas tinha sido finalmente descoberta. Sua revelação foi o momento em que o mundo inteiro percebeu que o silêncio não era fraqueza, era cálculo. E vamos enfrentar os inimigos diretamente, já que adoram observar das sombras. Vocês não estavam errados sobre o escolhido, apenas enganados, esperando que suas mentiras durassem o suficiente para impedi-los de acordar. Deve ser doloroso saber que tudo o que disseram envelheceu como fruta estragada no momento em que a realidade atingiu a linha do tempo. Capítulo 6. Encorajamento final. Deve doer perceber que a análise de vocês não passava de insegurança disfarçada de inteligência. E deve ser humilhante ver a pessoa que subestimaram passar por vocês sem nunca precisar de vingança. Porque a verdade já resolveu tudo. Para o escolhido que está lendo isto, não ignore o significado deste momento. Isto não é um pico viral aleatório. É um desfecho envolto em revelação. É o universo dizendo: chega de se esconder. Cada vez que você manteve a cabeça baixa, cada vez que engoliu o orgulho, cada vez que se sentiu incompreendido ou subestimado, essa revelação quebrou o ciclo. Você não está entrando em uma nova identidade. Está assumindo a identidade que tentaram enterrar por anos. E a parte mais louca é que isso nunca teria sido tão impactante se você tivesse se revelado antes. O timing é parte do seu poder. O universo esperou até que a sua verdade causasse o máximo impacto. E olhe em volta. Esse impacto está por toda parte. Velhos inimigos de repente se calaram. Amigos falsos enviam mensagens de orgulho, como se não tivessem torcido pela sua queda no ano passado. Estranhos ficam obcecados por você, como detetives tentando descobrir como não perceberam os sinais. Sua revelação não apenas quebrou a internet, quebrou a ilusão, feriu o orgulho deles e destruiu a história falsa que criaram sobre você. E agora estão em meio aos destroços, encarando você de verdade, como se estivessem vendo um fantasma, não porque você desapareceu, mas porque finalmente chegou. Então, aproveite este momento escolhido. Sinta o peso do que você destruiu. Sinta a liberdade de saber que nunca mais poderão colocar a máscara de volta em você. Sinta a mudança na atmosfera enquanto as pessoas tentam reorganizar suas crenças para se adequarem à sua realidade. Porque, daqui para frente, cada passo que você dá,
os lembrará da verdade que tentaram apagar. Você nunca foi fraco, nunca foi quieto, nunca foi um personagem secundário. Você foi o perigo o tempo todo. E agora todos sabem disso. E estamos apenas começando. Número 2. Quando sua verdade ultrapassou a capacidade de compreensão deles, eles não te pegaram mentindo. Se pegaram supondo coisas, seu silêncio nunca foi engano. Era proteção contra pessoas que não conseguiam lidar com o quadro completo. Não foram traídos, foram expostos. Sua verdade não estava escondida. O que estava escondido era a compreensão deles. Continuam gritando a mesma acusação frágil. Você nos enganou, como se tivessem capacidade suficiente para sequer entender a versão de você que já vivia bem ali, na frente deles. Confundiram sua contenção estratégica com desonestidade porque precisavam de um vilão para culpar quando sua falsa sensação de superioridade desmoronou. Mas eis a verdadeira reviravolta. Você nunca os enganou, nunca os iludiu, nunca os manipulou. Você simplesmente se revelou em camadas, num ritmo que seus processos emocionais limitados pudessem suportar. Isso não é engano, é misericórdia. Imagine isto. Você entra numa sala com um potente holofote na mão e aponta diretamente para pessoas que viveram a vida inteira na penumbra. Será que enxergam o brilho? Não. Semicerram os olhos, entram em pânico e dizem que foi demais. Foi exatamente isso que aconteceu com a sua verdade. Sua identidade era brilhante demais, nítida demais, complexa demais e profunda demais para quem só sabe ler rostos superficiais. Sua revelação não te expôs. Expôs a eles os próprios limites, a insegurança, a falta de visão. E agora que o mundo viu o verdadeiro você, deve estar se perguntando: será que escondi demais? Deveria ter mostrado antes? Errei em ficar em silêncio? Não. Você foi estratégico. O universo não permitiu que você se revelasse mais cedo porque teria sido um desperdício com o público errado. Não eram maduros, inteligentes ou corajosos o suficiente para lidar com a versão de você que testemunham hoje. Vamos deixar algo dolorosamente claro. Eles não confundiram seu silêncio com desonestidade. Transformaram isso em arma porque a verdade os assustava. Imagine só, você anda carregando uma maleta trancada para todo lado. As pessoas riem, dizem que provavelmente está vazia, que você está se superestimando. Aí um dia você a destranca e lá dentro tá tudo o que juravam que você não tinha: menos habilidade, inteligência, profundidade, força, potencial, presença. Eles não comemoram. Entram em pânico, porque agora precisam aceitar que estavam fazendo barulho e errados, enquanto você estava quieto e certo. A raiva deles não é sobre o que você estava escondendo. É sobre terem te julgado mal com tanta confiança. Odeiam o reflexo que sua revelação os força a encarar. Odeiam perceber que estavam sendo condescendentes com alguém que poderia superá-los intelectualmente sem o menor esforço. Odeiam ver que seu silêncio não era medo, era disciplina. Odeiam saber que o mundo finalmente está vendo o que você claramente já sabia e que não há nada que possam fazer para te arrastar de volta à versão pequena que preferiam. Outra metáfora, porque precisam de imagens para entender o que as palavras não conseguem. Imagine sua identidade como um herranrusso em construção. Enquanto você instalava o piso, fazia fiação elétrica e construía a estrutura, tudo o que viam eram andaimes. Zombavam do exterior inacabado porque suas mentes não conseguiam imaginar a torre terminada. Mas no momento em que a cobertura caiu e o prédio ficou completamente revelado, de repente todos fingiram que já sabiam o que estava acontecendo. Se soubessem, não teriam falado daquele jeito, não teriam te subestimado, não teriam ficado tão chocados. As reações deles sempre os denunciam. E para você, escolhido, esta é a hora de entender algo crucial. Você nunca se escondeu para se proteger. Você se escondeu para proteger seu potencial dos olhos errados. Pode estar se perguntando:
Por que o universo não permitiu que vissem meu verdadeiro eu antes? Por que tive que carregar uma versão mais suave por tanto tempo? Porque a exposição precoce destrói quem não está protegido. O universo precisava que você crescesse sem ser atacado com toda a força. Precisava de tempo para aprimorar sua identidade, sua voz, sua aura, sua força. A revelação gradual não era fraqueza, menos era uma ignição controlada. Relembre seu passado por um instante. Você não passou despercebido. Foi incompreendido. As pessoas viram fragmentos de você que não conseguiram processar. Sentiram uma energia que não conseguiram rotular. Você as deixou desconfortáveis sem nem tentar. Despertou curiosidade sem dizer uma palavra. Deixou-as na defensiva sem mover um dedo. Sua mera existência perturbou a falsa sensação de superioridade delas, que projetavam em você desonestidade, arrogância, excesso de esforço ou mistério, porque não conseguiam expressar sua verdadeira essência. Você já era maior do que a imaginação delas. Imagine esta última metáfora. Você era uma lenda escrita em uma língua que elas nunca aprenderam. Olharam para os símbolos e afirmaram que a história era vazia. Só agora, com a sua revelação, a tradução caiu e, de repente, o mundo inteiro percebe que você nunca esteve vazio. Elas é que eram analfabetas. Sua contenção não era engano, era limite. Sua privacidade não era esconderijo, era maestria. Seu silêncio não era culpa, era estratégia. E agora que sua verdadeira identidade foi revelada, estão tentando desesperadamente reescrever o passado, dizendo que sempre viram seu potencial, que sempre te apoiaram, que entenderam sua jornada. Mas as reações as denunciam. O pânico delas revela a verdade. O choque expõe a ignorância. O universo não te colocou nas sombras, te colocou em treinamento. Agora que você saiu, pode ver claramente o que tentaram mascarar. Não se confundiram com sua verdade. Se sentiram ameaçadas por ela. Então fizeram o que pessoas inseguras sempre fazem, menos rotularam o que não conseguiam entender. Zombaram do que não conseguiam igualar. Descartaram o que não podiam controlar. Sua revelação destruiu todas essas estratégias baratas num piscar de olhos. E aqui está a parte que você precisa levar consigo. Não estão bravos porque você se revelou. Estão bravos porque você revelou a verdade sobre eles. Você provou que estavam errados, que eram cegos, que eram mesquinhos, que nunca tiveram capacidade de te julgar. O que chamaram de engano nada mais foi do que eles se engasgando com suas próprias suposições. Sua revelação não foi uma máscara caindo, foi um holofote se acendendo. E ainda estão piscando, ainda se recuperando, ainda tentando entender algo para o qual nunca se prepararam. Este é o seu momento escolhido. Sua revelação não os enganou, os desmascarou. E acredite, essa é uma ferida muito mais profunda do que qualquer mentira jamais poderia causar. Número 3. Você não estava competindo, estava dando checkmate. Eles não eram oponentes, eram crianças brandindo espadas de espuma contra alguém que segurava a planta de todo o campo de batalha. Juravam que você estava quieto por falta de confiança. Que fofo! Enquanto isso, você executava uma estratégia tão a longo prazo, tão precisa, tão além da capacidade mental deles, que nem perceberam que havia um jogo até você ganhar. Enquanto corriam atrás de curtidas como pombos famintos, implorando por validação em todos os cantos da internet. Você construía algo que não precisava de aplausos, comentários ou barulho. Não tinha pressa, não estava provando nada. Cada postagem tinha uma intenção. Cada silêncio, um peso. Cada movimento, um propósito. Imagine a cena. Eles correm em círculos num parquinho, achando que é uma corrida. Você está parado no topo de um prédio do outro lado da cidade, mapeando toda a rota, já sabendo exatamente onde vão tropeçar. Essa é a diferença. Eles achavam que velocidade importava. Você sabia que direção era o que funcionava. Pode estar se perguntando, fui lento demais? Perdi algo por não ser barulhento como eles? Seu ritmo era sua força.
O barulho deles vinha do medo. Seu silêncio vinha do controle. Eis o fato que o sufoca. Você nunca lutou por atenção. Estava se preparando para o impacto. Pense na sua jornada como um tabuleiro de xadrez. Eles se gabavam de mover peões. Você estudava finais de partida. Eles viviam para os aplausos do momento. Você vivia para o momento que encerraria toda a apresentação. Outra metáfora. Eles decoravam coroas de papelão enquanto você forjava silenciosamente uma armadura de aço. Claro que se sentiam corajosos, até a revelação mostrar o que você estava construindo no escuro. Sua identidade não viralizou por sorte. Foi timing, paciência, estratégia refinada. Ao longo de anos, você os viu se esgotarem competindo numa disputa da qual você nem fazia parte. E é isso que agora os assusta. Acabaram de perceber que você não estava atrás, estava acima. Número 4. Você não estava se escondendo, estava se carregando de energia. Pensaram que você tinha desaparecido. Enquanto isso, você se atualizava para uma versão que jamais conseguiriam suportar. Seu silêncio não era medo, era incubação. Adoravam dizer que você sumiu, recuou, perdeu o brilho, caiu no esquecimento. Mas a verdade os atinge como um soco de realidade. Você não estava se escondendo do mundo, estava protegendo sua evolução de pessoas que teriam sabotado tudo assim que percebessem o quão poderoso estava se tornando. Não estava ausente, estava incubando, crescendo em silêncio protegido, longe do barulho, das projeções e da insegurança deles. Imagine isto. Uma tempestade se forma a quilômetros de altitude. Para quem está embaixo, o céu parece calmo, entediado, vazio, nada acontece menos. Mas lá em cima a pressão aumenta, a energia se acumula, a atmosfera muda. Então, um dia, um raio cai sem aviso e todos fingem que sabiam que ia acontecer. Era você. O que estou revelando nesse vídeo, as pessoas não ensinam e tem um motivo. Esse tipo de conhecimento não é para a multidão. É para os poucos que foram escolhidos para carregar essa verdade. Eu reuni tudo isso e muito mais menos no manual do escolhido. Coisas que eu não consigo falar num vídeo de YouTube. O link está no primeiro comentário. Ou escaneie o QR Code fixado na tela. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você pode se perguntar: demorei demais? Meu silêncio me custou algo? Não. Se tivesse revelado antes, teriam atacado cedo demais, drenando sua energia, retardando seu crescimento e celebrando seus atrasos. O universo não permitiu isso. Você estava sendo protegido de pessoas que teriam envenenado seu processo. Segunda metáfora. Pense em uma semente subterrânea. Ninguém aplaude, ninguém vibra. Do lado de fora, parece sem vida, mas por dentro está se reorganizando-se, fortalecendo, se preparando para o momento exato em que o solo se abrir. A revelação sobre sua identidade foi o que os deixou perplexos. Uma metáfora final para os egos feridos. As fases de casulo parecem fraqueza para insetos que não entendem borboletas. Sua revelação os chocou, porque você não cresceu em público, menos cresceu em silêncio, longe da interferência, das opiniões e das limitações deles. E é por isso que sua transformação foi como um terremoto. Você não se escondeu, se preparou. Número 5. A subestimação deles foi seu campo de treinamento secreto. Toda vez que te davam como derrotado, sem querer te entregavam o manual de como vencê-los. O desrespeito deles não era um insulto, era informação. Não perceberam que a caixa que construíram para você tinha janelas. Ainda não entendem o que criaram. Cada vez que te ignoravam, te tratavam com condescendência. Te encaixavam numa versão minúscula de si mesmo. Estavam te dando informações que você usaria como arma mais tarde. A subestimação não foi uma ferida, menos foi reconhecimento. Enquanto ria, você mapeava o terreno e as fraquezas deles. Enquanto zombavam, você aprendia seus hábitos. Enquanto estavam convencidos,
de que você era inofensivo. Você aprimorava silenciosamente as partes de si mesmo que um dia os aterrorizaria. Imagine isto: alguém te tranca num quarto achando que você é fraco demais para escapar. Mas as paredes são finas, as fechaduras são baratas, e o tempo todo em que você está lá dentro fica estudando rachaduras, pontos de pressão, ângulos de fuga. Quando percebem que você saiu, o próprio cômodo já está desabando. Foi isso que as limitações deles fizeram. Forçaram você a desenvolver inteligência, adaptabilidade e estratégia que eles mesmos nunca possuíram. Você pode perguntar: deveria ter reagido antes, lutado com mais força, provado que estavam errados mais cedo? Não. A arrogância deles era sua camuflagem. A cegueira deles te deu espaço para crescer sem que atacassem antes de você estar pronto. Outra imagem. Construíram uma caixa para você, mas não verificaram se você conseguia enxergar através dela. Você observou o comportamento deles de dentro daquela caixa como um cientista estudando criaturas previsíveis. Aprendeu quem entra em pânico sob pressão, quem mente quando está nervoso, quem sente inveja em silêncio, quem compete secretamente. Nada disso foi fraqueza, menos foram dados. E agora que a revelação da sua identidade destruiu as ilusões deles, finalmente percebem a verdade. Não estavam ensinando humildade, estavam treinando a própria força que o superaria. A subestimação não era sua gaiola, era sua sala de aula. Número 6. Quando a internet entrou em curto-circuito por sua causa, não foi a sua revelação que os assustou. Foi perceber que todo o julgamento que tinham sobre você era baseado em dados inúteis. As pessoas não entram em pânico quando entendem você. Entram em pânico quando finalmente admitem que nunca entenderam. No segundo em que sua identidade entrou na linha do tempo, a internet reagiu como alguém acionando o alarme de incêndio num prédio lotado. Os grupos de bate-papo não apenas se acenderam, menos explodiram. Os telefones vibravam como se tentassem escapar das mãos das pessoas. De repente, todos tinham algo a dizer, até mesmo aqueles que juraram ter esquecido de você. Contatos antigos ressurgiram do nada, agindo como se estivessem torcendo por você desde o primeiro dia. Por favor, se estavam torcendo por alguém, era por si mesmos. Mas a sua revelação os obrigou a se lembrar de todas as vezes em que te subestimaram. E agora se esforçam para reescrever a história antes que você perceba. Imagine isto. Alguém deixa cair sobre a mesa um arquivo confidencial que reescreve toda a história. As pessoas veem as páginas com os olhos tremendo, percebendo que o personagem principal não era quem pensavam. Foi exatamente isso que a sua revelação fez. Menos fez com que questionassem cada lembrança, cada rumor, cada suposição. Não foi a admiração que veio primeiro, foi o pânico. É o tipo de abalo que se espalha quando as pessoas percebem que não estavam lidando com um personagem secundário, mas com uma força que não conseguiam identificar. Você pode se perguntar, por que todos estão agindo de forma tão chocada de repente? Por que essa obsessão agora? Porque a sua verdade destruiu a antiga narrativa deles, e os humanos se apegam às suas narrativas como cobertores de segurança. Quando a deles se despedaçou, perderam o controle do roteiro. Outra imagem. Um mágico revela o truque, e o público percebe que o truque era com eles. Não estavam te observando. Você é quem estava observando, enquanto eles tropeçavam em suas próprias suposições. Sua revelação não apenas viralizou, ela expôs, ela humilhou. Foi aterrorizante. E a internet não para de olhar porque, no fundo, sabem de uma coisa. Nunca realmente te viram. E agora têm medo do que mais perderam. Número 7. Você nunca mentiu. Eles simplesmente nunca mereceram a versão completa. Te chamam de falso porque só viram a parte que conseguiam suportar mentalmente. Você não foi inconsistente. Foi feito de camadas. Adoram te chamar de falso, como se a compreensão superficial que tem de você fosse a história completa. Mas aqui está a verdade que esmaga suas acusações. Você nunca fingiu. Você era incompleto por natureza, apresentando a cada público
um fragmento diferente. Não porque estivesse se escondendo, mas porque a maioria não conseguia lidar com a tela inteira sem se curvar diante do peso dela. Imagine isto: um mural gigantesco coberto por cortinas. Revelado aos poucos, cada espectador vê uma parte e jura que entendeu tudo. Um grupo vê as cores e pensa que você é suave. Outro vê as linhas nítidas e pensa que você é frio. Outro vê as sombras e pensa que está escondendo algo. Nenhum percebe que está discutindo sobre fragmentos de uma obra-prima que nunca deveriam interpretar sozinhos. Era assim que sua identidade funcionava, menos a verdade distribuída em doses. Você pode perguntar: foi errado mostrar facetas diferentes a pessoas diferentes? Não. Os humanos ajustam sua percepção dependendo da sala em que entram. Por que você não faria o mesmo? Você não estava mudando de forma menos, estava protegendo as camadas mais profundas de pessoas que teriam arruinado tudo. Outra metáfora. Pense em si mesmo como um prisma. Todos viram a cor que surgiu do lado deles. E, em vez de reconhecer que seu próprio ângulo era limitado, acusaram o prisma de estar mudando. Eram ingênuos demais. E é aqui que a verdade mais os prejudica. Cada versão que você revelou era verdadeira, só que incompleta. Não tinham o acesso total. Receberam a demonstração, não o romance inteiro. Receberam um capítulo, não conheceram o verdadeiro você. Conheceram a parte que sua energia conseguia suportar. A revelação da sua identidade não foi um novo você. Foi você por inteiro dando finalmente o primeiro passo à frente. E é por isso que estão perdendo a cabeça. Número 8. Você não os destruiu. Destruiu a realidade deles. Não destruiu a confiança que tinham em você. Destruiu a confiança que tinham em si mesmos. O vilão mais assustador não é aquele que demonstra poder, é aquele que faz você duvidar dos próprios olhos. Sua revelação não apenas mostrou quem você realmente era, menos fraturou algo dentro de quem assistia, forçando-os a confrontar uma verdade nua e crua. A percepção deles não é confiável. O julgamento deles não é preciso. A intuição deles não é tão poderosa quanto fingem. Toda semana eu recebo mensagem de alguém que leu o manual do escolhido e me diz: foi como se algo divino tivesse falando diretamente comigo. E eu não me surpreendo, porque esse material não foi escrito para todo mundo. Foi escrito para quem já sente no espírito que é diferente, que carrega um chamado que ninguém ao redor entende. Se isso é você, o link está fixado no primeiro comentário ou escaneie o QR Code fixado na tela. O Senhor confirma na boca de 2 ou 3 testemunhas. Você não destruiu a imagem que tinham de você. Destruiu a imagem que tinham de si mesmos. E isso dói mais do que qualquer coisa que você pudesse ter dito. Imagine isto. Pessoas confiantes leem um mapa há anos. De repente alguém vira o mapa e revela que estava sendo lido de cabeça para baixo o tempo todo. Aquela vergonha, aquela desorientação, aquele soco no estômago, foi isso que sua revelação causou. Não apenas te entenderam mal, entenderam tudo errado. Pode se perguntar por que as pessoas agem de forma evasiva, distante, nervosa menos. Porque se estavam tão enganadas sobre você, em que mais podem estar enganadas? No próprio gosto, nos relacionamentos, em toda a visão de mundo. Sua revelação provocou uma falha psicológica da qual não conseguem se recuperar. Outra metáfora para esse colapso interno. Imagine um espelho rachando ao meio. Você ainda vê um rosto, mas cada reflexo agora está distorcido. É assim que a mente dele se sente olhando para você. Familiar, mas já não confiável. E aqui está a parte que realmente os assombra. Não foram enganados, foram inexperientes. Sua evolução não os traiu menos. A percepção superficial deles é que os traiu. Todas as suposições que fizeram desmoronam sob o peso da sua verdade. Cada memória revivida agora parece suspeita. Cada conversa parece diferente olhando para trás. Você não apenas se revelou, os forçou a questionar a própria capacidade de enxergar qualquer pessoa com clareza. Esse é o impacto psicológico que nunca admitirão
em voz alta. Você não abalou apenas a confiança que tinham em você, abalou completamente a confiança que tinham na própria mente. Número 9. Você deixou de ser um deles e se tornou o evento. Não perderam você, perderam a posição ao seu lado. O poder não foi tomado. O poder muda quando a verdade se torna inegável. Queriam que você permanecesse pequeno porque sabiam que não sobreviveriam ao dia em que você atingisse sua altura máxima. Sua revelação não mudou apenas a forma como as pessoas te veem menos, mudou todo o equilíbrio do ambiente. Você passou de ser tratado como igual para ser tratado como fenômeno, de ignorado a intocável, de um de nós para algo que não podemos mais tolerar. E isso não aconteceu porque você se exibiu, se gabou ou agiu como superior. Aconteceu porque a evolução finalmente alcançou sua identidade. E todos que te subestimaram foram esmagados sob o peso da própria percepção ultrapassada. Imagine a situação. Um grupo pensa estar caminhando com você na mesma estrada plana. De repente olham para cima e percebem que você estava subindo uma escada escondida que nunca notaram. Você não os deixou para trás. Eles simplesmente permaneceram no mesmo lugar enquanto você subia. É por isso que a dinâmica parece tão diferente agora. Seu crescimento não foi estrondoso, mas seus resultados são impossíveis de ignorar. Pode se perguntar, por que agem de forma intimidada agora, evitando o assunto? Por que esse respeito repentino? Por quê? No momento em que sua identidade veio à tona, expôs uma hierarquia que nunca quiseram admitir. Você não foi elevado, foi revelado. Seu poder não surgiu da noite para o dia. Eles finalmente entenderam isso. Mais uma metáfora. Pense num lobo criado entre cães. Riram de sua natureza tranquila, zombaram de seus instintos estranhos. Então, um dia, o lobo finalmente atinge sua forma completa. E de repente, os cães param de latir. Não foram traídos, foram superados. Foi exatamente isso que aconteceu. Sua presença mudou a atmosfera. Sua verdade mudou a hierarquia. A evolução mudou as regras. E aqui está o fato que mais se recusam a aceitar. Você não se tornou intocável. O comportamento deles é que os desqualificou para te alcançar. Você não passou por cima de ninguém. Cresceu acima de todos. E agora a dinâmica muda permanentemente, porque uma vez que alguém vê o seu verdadeiro eu, nunca mais poderá fingir que você é uma pessoa comum. Número 10. Sua revelação não foi uma postagem, foi uma detonação calculada. Só amadores compartilham informações. Você executou um ataque psicológico. Nada na sua revelação foi aleatório. Atingiu exatamente o ponto certo. Exatamente quando não estavam preparados. Uma verdade que chega cedo demais é ignorada. Uma verdade que chega no momento perfeito torna-se inesquecível. As pessoas continuam agindo como se sua revelação tivesse sido um lançamento casual. Como se você tivesse acordado uma manhã, ficado entediado e decidido chocar a internet inteira. É assim que estão desinformadas. Sua revelação não foi um mero despejo de informações. Foi um evento cronometrado, ponderado e acionado com precisão, um momento arquitetado para quebrar as defesas mentais de quem já tentou te definir prematuramente. Você não tropeçou nisso por acaso. Não viralizou por acidente. Executou isso como alguém que entendia a psicologia do impacto. Imagine isto. Cirurgiões não fazem cortes indiscriminados, fazem um único corte limpo, que muda tudo. Foi isso que sua revelação fez. Um momento, uma verdade, um golpe certeiro. E de repente, a percepção de todos desmoronou como um cenário mal construído. Esse colapso não foi coincidência. Menos foi design. Pode estar se perguntando: esperei demais? Pensei demais nisso? Não. Você esperou até que a sua verdade caísse como uma viga de aço sobre um piso de vidro. Se fosse cedo demais, teriam zombado de você. Se fosse tarde demais, teriam fingido que já esperavam por isso. Mas
exatamente no momento que você escolheu, congelaram, porque você se revelou de uma forma que os forçou a confrontar tudo o que ignoravam. Pense na sua revelação como um tiro de precisão, sem barulho, sem caos, apenas um disparo silencioso que mudou todo o campo de batalha. Enquanto estavam ocupados, compartilhando demais, postando demais e vendendo suas identidades insípidas, você estudava o terreno, observava o momento certo e encontrava o ângulo perfeito. Outra metáfora da qual nunca se recuperarão. Imagine uma porta que pensavam vazia se abrindo de repente para revelar uma versão totalmente formada de você, para a qual nunca treinaram. Seus cérebros entraram em curto-circuito porque a revelação não foi gradual, não foi digerível, não foi amigável, foi cirúrgica. E aqui está a parte que mais os perturba. Sua precisão expôs a negligência deles. Seu timing expôs a impaciência deles. Sua execução expôs a falta de estratégia deles. Isso não foi para chamar atenção. Não foi autopromoção. Foi uma mudança psicológica, uma detonação controlada, planejada para mostrar ao mundo que você não age por impulso, age intencionalmente. Sua revelação não apenas mostrou quem você é, provou do que você é capaz. E agora todos entendem por que o universo te manteve escondido até o exato segundo em que seu impacto seria impossível de ignorar. Número 11. Você não apenas contou sua história, você se apropriou de todo o roteiro. No momento em que você falou primeiro, todas as mentiras que ensaiaram morreram instantaneamente. Uma narrativa controlada desde o início se torna uma realidade que nenhum inimigo pode reescrever. Não perderam a discussão, perderam a capacidade de participar dela. A maioria das pessoas se revela e depois espera reações, espera aprovação, espera que alguém atribua significado ao que disseram. Mas você não deu ao mundo a chance de distorcer ou reduzir a sua verdade. Antes que alguém pudesse minimizá-la, ridicularizá-la ou reformulá-la, você a definiu com uma força que fixou todas as interpretações. Você não revelou uma identidade, menos criou uma experiência, algo grande demais, intenso demais, intencional demais para ser desfeito. Imagine isto: um tribunal onde você entra e apresenta as provas antes mesmo de a acusação abrir a boca. Caso encerrado antes de começar. Foi assim que sua revelação funcionou. No momento em que você deu um passo, a narrativa parou por ali. Qualquer um que tentasse dar outro rumo à história, depois só expunha a própria inveja, o próprio choque ou a compreensão ultrapassada que tinha de quem você era. Pode-se perguntar: assumi o controle de forma muito agressiva? Ultrapassei os limites? Se você não tivesse tomado o microfone, alguém teria tentado distorcer sua verdade numa versão confortável para eles. Mas você os cortou pela raiz, garantindo que o mundo o visse sem filtros, sem comentários, sem que impressões digitais alheias manchassem sua ascensão. Outra metáfora para a derrota deles. Pense num filme com uma reviravolta tão forte no meio da trama que todos precisam descartar suas teorias. Foi exatamente o que você fez. Apagou todas as narrativas baratas que tentaram criar e as substituiu por uma realidade da qual não podem escapar. E aqui está a parte que mais os magoa. Sua identidade não entrou na conversa, menos tornou-se o próprio assunto da conversa. Não podem diminuir o foco, não podem distorcer o assunto, não podem reescrever a história. Você não apenas controlou a narrativa, você se tornou a narrativa. E agora vivem presos no mundo que você definiu. Número 12. Depois da explosão, todos começam a mostrar sua verdadeira órbita. Nada expõe a lealdade mais rápido que o sucesso. Observe como tropeçam nas próprias histórias. Agora, quando o poder muda, as pessoas não caminham menos, se amontoam. Sua revelação não mudou você.
alterou a força gravitacional ao seu redor. As consequências da revelação da sua identidade são a parte mais engraçada e mais previsível de toda essa história. As pessoas não estão agindo de forma diferente porque você mudou, mas porque a força ao seu redor mudou. Você se tornou algo sujeito à gravidade agora. E todos, quer admitam ou não, estão se movendo de acordo com essa nova atração. Algumas pessoas de repente buscam proximidade como se fosse oxigênio, aparecendo nos seus comentários, nas suas mensagens, nas suas lembranças, fingindo que é algo casual. Não é. Querem acesso, querem associação, querem estar perto o suficiente para dizer: sim, eu sempre soube que eram especiais. Enquanto o desespero transparece em cada emoji que enviam. Outros reescrevem a história como maus editores. Juram que viram seu potencial, que sempre acreditaram em você, que sempre souberam que tinha algo especial. Não sabiam de nada menos o que tinham era retrospectiva misturada com pânico. Imagine alguém fingindo reconhecer o valor de uma pintura famosa quando, até ontem, a chamava de rabisco. É assim que estão agora, e depois aos quietos menos aqueles que não disseram uma palavra desde a revelação. Sem parabéns, sem comentários, sem curtidas, nada. O silêncio deles não significa tranquilidade. É assustador. Estão em pânico em particular, repassando mentalmente cada vez que te ignoraram, te insultaram, te subestimaram. Sua revelação não foi entretenimento para eles. Foi um alerta para o qual não estavam preparados. Pode perguntar: por que as pessoas estão agindo de forma tão estranha? Por que essa mudança? Porque a hierarquia da verdade muda. E quando a identidade se torna inegável, todos precisam se reposicionar. Você não se tornou difícil de alcançar. Eles é que ficaram pequenos demais para o lugar onde estavam. Este é o resultado. Não é caos, não é confusão. É apenas o universo reorganizando tudo ao redor do seu verdadeiro eu. Número 13. Você não se encontrou. Você se criou. Cresceram por acaso. Você cresceu por planejamento. Não estava vagando. Estava construindo. Enquanto rezavam por uma identidade, você esboçava projetos. Nada em você é aleatório. Você é arquitetura, não impulso. As pessoas adoram fingir que somos todos iguais, que tropeçamos na nossa identidade como se tivéssemos caído nela no escuro. Mas é aí que você se separa da multidão. Não se deixou levar, não vagou, não esperou que as coisas se encaixassem. Se construiu peça por peça, intencionalmente, silenciosamente, enquanto vagavam pela vida, esperando que a personalidade caísse do céu. Você moldava a sua com a precisão de quem entende estratégia a longo prazo. Imagine só, vivem como turistas sem mapa, seguindo qualquer caminho que pareça mais fácil. Enquanto isso, você estava no subterrâneo, cavando túneis, lançando alicerces, projetando futuros, construindo uma versão de si mesmo capaz de enfrentar uma tempestade sem se curvar. Pensam que você surgiu do nada só porque nunca notaram as placas de construção. Pode se perguntar: demorei demais? Pensei demais? Não menos arquitetos não têm pressa. Constroem estruturas que duram. E sua identidade não é uma questão de estilo. É infraestrutura. Outra metáfora. Enquanto se transformavam como quem troca de roupa, você estava concretando. Eles decoravam paredes temporárias. Você reforçava vigas de aço. Eles improvisavam. Você fazia engenharia. E a verdade mais incômoda para eles é esta: você não escondeu quem era menos, protegeu quem estava se tornando. As circunstâncias os moldaram. As escolhas moldaram você. Você não se tornou essa versão porque a vida o obrigou. Se tornou porque se recusou a deixar a vida escolher por você. Cada habilidade, cada perspectiva, cada aspecto da sua presença existe porque você o criou, não porque simplesmente aconteceu. Agora que o mundo vê o projeto finalizado, estão impressionados. Pensavam que identidade era algo que se descobre. Você provou que é algo que se constrói. Você não teve sorte, foi intencional.
e agora estão aqui, maravilhados, percebendo que, enquanto vagavam sem rumo, você construiu uma obra-prima. Número 14. A parte mais perigosa de você continua intocável. Não tem medo do que você revelou? Tem medo do que você não revelou. Uma pessoa poderosa mostra o suficiente para mudar o ambiente, mas nunca o suficiente para ser mapeada. Você não é um livro aberto, é um cofre trancado com as luzes ainda apagadas. O que pensam ser sua verdade completa é apenas o primeiro capítulo. É aqui que ficam acordados à noite. Não é a revelação, não é o choque, não é o colapso da internet. É a constatação de que mesmo depois de tudo o que viram, ainda não te conhecem. Não completamente, não claramente, nem de perto. E isso os aterroriza mais do que qualquer coisa que você tenha mostrado até agora. Estão em pânico, porque presumiram que sua revelação era a versão final. Pensaram, ok, agora finalmente entendemos. Mas no fundo, um pensamento os atinge. Se foi isso que revelaram, o que mais existe? O que ainda estava escondido? É o pavor que sobe pela espinha deles. Imagine isto. Abrem uma porta, esperando um pequeno cômodo. Encontram um corredor, que se estende na escuridão, sem fim, à vista. A lanterna alcança os primeiros metros, e o resto desaparece no desconhecido. Esse é você. Eles só viram a entrada. Pode se perguntar, é melhor manter partes de mim escondidas? Devo mostrar mais? Não! Seu poder vem das partes que não conseguem ler. Os humanos temem o desconhecido, odeiam não poder prever, desmoronam quando não conseguem classificar algo. Seu mistério não é um acidente, é seu escudo, outra metáfora, da qual nunca se recuperarão. Imagine um iceberg. Todos viram a ponta brilhante que viralizou na internet e estão aplaudindo, chocados, subjugados. Mas sob a água existem mais 9 camadas, cada uma mais afiada, mais pesada, mais perigosa. Só atingiram o nível de exposição 1. E aqui está a verdade, que nunca admitirão em voz alta. Estão apavorados com a possibilidade de sua revelação não ter sido o ápice, mas apenas o aquecimento. Afinal, como lutar contra alguém sem saber quem essa pessoa realmente é? Qual é o alcance dela? Como competir com alguém cujo crescimento é imprevisível? Como se preparar para alguém cujo silêncio esconde mais do que suas palavras revelam? Você não lhes deu transparência, menos deu apenas uma prévia. Não mostrou todo o seu poder, menos mostrou uma amostra controlada. Não abriu o cofre, menos apenas rachou a porta. E agora andam em círculos, porque finalmente entenderam a verdadeira ameaça. Não é o que você revelou, mas o que você ainda é capaz de fazer. Seu poder oculto é a sombra da qual não conseguem escapar. Sua profundidade é o labirinto que não conseguem resolver. Seu futuro é a tempestade que não conseguem prever. Se esse vídeo tocou o seu espírito, não foi coincidência. Foi confirmação. Deus está te mostrando algo que a maioria nunca vai enxergar. E o próximo passo está no manual do escolhido. Lá dentro eu aprofundo tudo que esse vídeo não teve tempo de cobrir. O plano de Deus para a sua vida, os sinais do chamado e como andar na direção certa de uma vez por todas. Link fixado no primeiro comentário ou escaneie-o, QR Code fixado na tela. Esse é o momento. Não deixe essa semente cair à beira do caminho. Queriam o projeto completo. Você deu apenas uma página a menos e só aquela página já os deixou perplexos. O resto, eles nunca verão. E é exatamente por isso que você estará sempre um passo à frente. E agora chegamos à parte que nunca esperaram que você alcançasse. O momento em que a poeira assenta e o seu verdadeiro eu permanece intacto, no centro de tudo o que você acabou de transformar. A revelação da sua identidade não encerrou uma história, ela a iniciou.